Boa noite, eu me chamo Alan. Eu vou apresentar agora da disciplina Padrões de Projetos e Arquitetura de Software, o Strategy, que é da categoria comportamental. A dupla consiste em Abel e Alan Santana, que sou eu. Bom, vamos lá. O Strategy, ele tem como objetivo definir uma família de algoritmos, encapsular cada um e torná-los intercambiáveis. Ele é útil nas situações nas quais é necessário trocar dinamicamente o algoritmo e ser usado em uma aplicação. Ele também permite mudar os algoritmos independentemente dos clientes que o usam. Esse é um padrão de projeto que ele visa separar a regra de negócio dos algoritmos dessa regra de negócio, criando uma família inteira de algoritmos. Nesse caso, a gente precisa de variações de algoritmo. Por exemplo, vamos supor que temos um e-commerce e nesse e-commerce eu vou ter lá o meu carrinho de compras e nesse carrinho de compras vai ser o local onde eu vou aplicar as promoções. Essas promoções vai depender de vários fatores. Eu posso aplicar uma promoção a partir da quantidade de compras que o cliente vai fazer. Eu posso aplicar uma porcentagem de promoção. Eu posso aplicar frete grátis também a partir da quantidade de compras que o cliente vai fazer. Eu posso colocar um dia X que o produto fique com um desconto. Ou seja, nesse caso, eu posso ter várias variações do algoritmo dentro desse carrinho de compras. Sem o strategy, eu vou precisar colocar vários ifs e vários else no meu código. Eu não vou conseguir fazer digamos assim, um código limpo. Ele vai ter muitos ifs, muitos else, a depender de cada variação que eu vou colocar nesse código. E aí que o strategy vai entrar. Aplicando o strategy, eu vou conseguir fazer uma separação no algoritmo. Como seria essa separação? Eu vou ter o carrinho de compras e vou ter um campo no carrinho que vai linkar uma estratégia de desconto. A estratégia de desconto vai ser uma família inteira de outras estratégias. Eu vou ter uma interface que vai falar que eu tenho um get desconto, que seria o método, e aí eu posso criar várias estratégias de descontos diferentes e posso jogar essas estratégias no campo de estratégia de desconto. Basicamente isso, é uma separação do algoritmo e da regra de negócio. Quando usar o strategy? Quando várias classes relacionadas têm apenas um comportamento diferente. Quando você precisa de variantes de um algoritmo, que foi o exemplo que eu dei agora, eu precisava de variantes para aplicar o desconto no carrinho. Quando você perceber que está usando condicionais apenas para trocar o resultado final de um algoritmo, que foi como eu também falei, de vários ifs e vários else, seriam várias condicionais. Nesse caso, seria melhor eu usar o strategy. E também quando se necessita de um algoritmo que trata de modos diferentes os dados submetidos a ele. Essa seria a estrutura do strategy. Nessa estrutura, nós vemos aqui nesse primeiro quadrado o contexto. Nesse contexto seria basicamente o carrinho de compras que eu citei no exemplo anterior. O carrinho de compras ele teria um campo para ligar o strategy, ou seja, toda vez que eu quisesse chamar uma promoção, toda vez que eu quisesse aplicar algum desconto naquele carrinho, eu iria por agregação chamar o strategy
e aí o strategy iria me dar as opções do desconto que eu queria aplicar nesse código. Eu tenho aqui o Concrete Strategy A, que seria uma variação, e o Concrete Strategy B, que seria uma outra variação do código. Sempre que eu quisesse fazer uma mudança no cenário do código, eu iria chamar o strategy e aplicar uma dessas variações. Seriam o if e o else, seriam as minhas condicionais, só que chamando o strategy. No próximo slide vai ter um exemplo prático que o meu colega Abel vai explicar um pouco melhor do funcionamento do strategy no dia a dia. Olá pessoal, eu sou Abel. Agora que meu colega Alan explicou sobre o conceito do padrão Strategy e a sua estrutura, eu vou apresentar um exemplo prático para demonstrar como ele pode ser aplicado. Nosso exemplo é o seguinte: em um e-commerce, precisamos calcular o valor do frete com base no peso do produto e no tipo de envio escolhido pelo cliente. Existem diversas opções de frete. Tem o Sedex, que é um envio mais rápido, porém mais caro. Tem o PEC, que é um envio econômico, com preço mais baixo. A transportadora, que é um envio para cargas maiores, com preço fixo mais alto. Esse sistema ele tem que ser flexível, ou seja, quando eu quiser adicionar outro tipo de frete, por exemplo, alguma transportadora internacional, eu irei implementar essa transportadora e eu não vou precisar modificar o código principal. É só eu criar a classe concreta dela e aplicar o método que tem no contrato da interface, implementar esse método com o peso vezes de a porcentagem de juros que ela vai cobrar. Como será a estrutura? A estrutura é o seguinte: a gente tem a classe contexto, que é a calculadora frete, que ela usa a interface frete strategy, como está mostrando aí, para calcular o frete sem necessariamente saber qual será a estratégia específica que ela está sendo usada. Ou seja, você vê que não tem nenhuma setinha para as classes de baixo. Temos a estratégia, né, que é a interface, que a gente vai fazer o contrato com as classes concretas, que são as classes SEDEX, PEC e transportadora. Todas essas três classes vão usar a interface como método para retornar o valor do frete que elas irão pagar. Por exemplo, tem o SEDEX, que ele paga, por exemplo, 50% em cima do peso, o peso mais 50%. Então, vai fazer esse cálculo no SEDEX. Já no PEC, a gente vai ter o peso vezes 20% em cima do peso, que vai ser, por exemplo, 20%. Então, já muda já a forma o valor. Porém, o cálculo você percebe que é a mesma estrutura, basicamente. Então, como a gente faz? E aí a gente tem um exemplo de código que a gente vai ter a interface strategy, que a gente usou o frete strategy, que ela define o contrato em que todas as estratégias de cálculo de frete devem seguir. Se isso significa que qualquer classe que implemente essa interface precisa fornecer sua própria lógica para o método calcular frete. Por exemplo, a gente tem aí a classe concreta SEDEX frete. Ela usa a lógica do peso vezes 50% por cima. Já a PEC, ela usa o quê? Ela só modifica a porcentagem, que seria 20% em cima do peso. Essa interface ela garante que todas as estratégias, seja o SEDEX, PEC e transportadora, tenham o mesmo método, permitindo que sejam usados de forma intercambível. Ou seja, todos têm o mesmo método, o que muda é apenas a sua lógica, uma coisinha ali que faz com que, se você precisar
colocar qualquer uma classe a mais aí, é só você utilizar o mesmo método e mudar apenas a lógica. Então você já percebe como é fácil, né, fazer isso. Bom, as classes concretas, pack frete e transportadora frete, já expliquei, é basicamente a mesma coisa. E aí a gente tem a classe contexto. O que essa classe contexto faz? Basicamente, como eu falei lá no exemplo da estrutura, ela utiliza a interface Frete Strategy para calcular o frete sem saber exatamente a estratégia específica que está sendo usada. O que ela faz? Ela tem o método Set Frete Strategy, que ele permite que você escolha qual estratégia você vai usar. Ou seja, se você entrar aqui com a estratégia pack, ele vai lá e entra aqui. Ele chama, né, this threat strategy, recebe a strategy, ou seja, é o que passa por parâmetro, ou seja, essa variável, o valor dela vai ser atualizado. Aí a gente tem o public double calcular, o método calcular, que ela basicamente usa, né? Ela usa a estratégia definida para calcular o frete com base no peso fornecido. Ou seja, se não tiver nenhuma estratégia definida, ele vai dar o erro, né? E vai aparecer a mensagem, né? Nenhuma estratégia de frete foi definida. Caso tenha, ele só vai realizar a fórmula calcular frete com o parâmetro do peso. O frete strategy, na posição calcular frete, vai receber como parâmetro o peso. E quais são os benefícios e as limitações dessa design patterns? Vamos lá, né? Bom, trocar a herança por composição. O que significa isso? Que ao invés de você criar subclasses para cada variação de comportamento, o strategy permite que você encapsule as diferenças lógicas em classes separadas, reduzindo a complexidade e evitando problemas de herança excessiva. Ele separa a regra de negócios de algoritmos complexos, ou seja, cada algoritmo é encapsulado em sua própria classe, mantendo a lógica do sistema mais organizada e facilitando o entendimento do código. Outro benefício é aplicar os conceitos do aberto-fechado e da responsabilidade única. Ou seja, esse conceito ele permite adicionar novas estratégias sem alterar o código existente. No nosso exemplo, a gente adicionou um tipo de frete que ele foi tão simples quanto criar uma nova classe que implementa a interface Frete Strategy, como a gente já comentou. Como tudo que existe tem suas vantagens e suas desvantagens, não é diferente com o nosso padrão de projeto Strategy. Sua primeira desvantagem é que ele pode ser complexo, criar toda uma hierarquia de classes para aplicar novos algoritmos. Ou seja, para cada nova estratégia, precisamos de criar uma nova classe concreta. Então, em sistemas muito grandes, isso pode levar a uma explosão de classes, muita classe, tornando a manutenção mais desafiadora, né? Outra desvantagem é você poder obter o mesmo resultado com funções caso a linguagem de programação permitir. Um exemplo é o JavaScript ou Python, né? Eles têm funções onde podem ser tratadas como objeto e é possível alcançar resultados semelhantes, usando funções de callback ou clauses, sem precisar criar uma hierarquia de classe. E outra desvantagem é o código de cliente precisando conhecer as estratégias que vai usar. Ou seja, o cliente precisa conhecer todas as estratégias disponíveis e escolher qual utilizar. Então, isso pode tornar o sistema mais complexo para quem opera
especialmente se houver muitas opções. Bom, por fim, aqui estão as referências que usamos para desenvolver essa apresentação. Agradeço a todos pela atenção e se houver alguma dúvida, eu ficarei feliz, tanto eu quanto o Alan, em responder. Então, muito obrigado a todos e até mais.